Estamos de volta com o nosso programa Prosa Política, hoje recebendo aqui doutora Maria José, candidata pela OAB de Osasco, e doutor Caio, candidato para a OAB do Estado de São Paulo. Estamos de volta. À vontade, candidatos? Claro. Tranquilo. Durante muito tempo eu tive a honra de ser vereador na cidade de Osasco e eu brinco muito com os jovens vereadores, né, que nós somos de um tempo onde chegava um juiz na cidade, ele ia até a Câmara se apresentar, né, ia na OAB, um delegado de polícia, né, havia um respeito entre as autoridades, né, porque era muito bom para o município. Claro, né? E é isso que a população que está nos assistindo espera o papel da OAB. E eu queria perguntar, tanto para a doutora Maria José como para o doutor Caio, das novas tendências, né? As novas tendências, o que vocês pretendem fazer, né, para integrar a experiência dos grandes advogados com as novas tecnologias? Começando pela doutora Maria José. Muito obrigada pela pergunta. Então, Mota, nós temos uma proposta de trabalho muito efetiva nesse setor. Nós queremos montar, não só para o advogado mais experiente, mas também para o jovem advogado, um plantão um plantão permanente, não 24 horas, um plantão permanente na casa do advogado para resolver as dúvidas que o advogado tiver, qualquer que seja a dúvida. Então, para o advogado mais experiente, eu acho que nós precisamos integrá-lo com a tecnologia, com os processos eletrônicos, com essa era digital. O advogado mais experiente, ele tem dificuldade nessa área. Então, nós teremos cursos nessa área de tecnologia e para os advogados jovens que ingressam na carreira, teremos uma recepção muito calorosa para que ele possa se sentir em casa na OAB. Então ele vai ter uma oficina para aprender, por exemplo, fazer uma audiência, para aprender, por exemplo, fazer o atendimento de um cliente, porque para o advogado iniciante também é uma dificuldade iniciar na carreira. Então nós estaremos à disposição, teremos uma equipe sempre ali de plantão para auxiliar esse advogado que tem dificuldade, seja ele experiente, porque o experiente também tem dúvidas, seja ele o jovem advogado. Muito obrigado, doutor José. Doutor Caio, o senhor sabe que nós estamos falando aqui para 26 municípios no canal 26 da NET, mas para todo o estado de São Paulo, né, através da internet, para todo o Brasil. Então, vocês estão atingindo todos os colegas, né? Você, os colegas de Osasco, e o doutor Caio vai falar para todo o estado de São Paulo. Fala um pouco sobre essas novas tendências. Bom, eu quero dizer que evidentemente, daremos todo o apoio necessário aos projetos idealizados pela Chapa 2, encabeçada pela querida professora Maria José, e também temos propostas importantes para a advocacia do Estado todo. Nós entendemos a tecnologia como uma ferramenta que deve estar à disposição da advocacia, mas reconhecendo a indispensabilidade sempre da figura humana do advogado, essencial à administração da justiça. É preciso dizer que hoje a tecnologia nos permite ter acesso a um volume grande de informações, de maneira que nós precisamos capacitar a todos, trabalhar com a expertise dos jovens advogados, com a experiência daqueles advogados que têm mais tempo de exercício da profissão, para que nós possamos todos ter o ferramental necessário e toda a infraestrutura para bem atender o cidadão. Mas é preciso dizer que nestas tecnologias modernas, nestas formas alternativas chamadas de solução de conflito, há algo que nos incomoda muito no presente, Mota. Nós, advogados, somos conciliadores por excelência e defendemos todas as maneiras de solução de conflitos, sejam as maneiras convencionais, judicializadas, ou mesmo a mediação, a conciliação ou a arbitragem. Mas nós abominamos uma tentativa desenfreada do poder público dos últimos tempos de desrespeito absoluto ao cidadão,
da tentativa de afastar os advogados dos espaços de administração da justiça. E me refiro, por exemplo, aos sejusques que são impulsionados pelo Tribunal de Justiça sem a presença obrigatória do advogado. E é preciso dizer que onde não há advogado, o cidadão se sente diminuído, ele se sente acuado, amedrontado pela autoridade. Nenhuma pessoa que tem dinheiro, recurso, vai em qualquer espaço de administração da justiça sem ter ao seu lado um advogado para defender a sua visão de mundo sobre as coisas. Por isso, nós defendemos que nós não podemos desrespeitar aquele que não tem recurso. O cidadão carente precisa ter um advogado garantido ao seu lado para que ele possa resolver o seu conflito, para que ele possa decidir sobre a assunção de um compromisso de uma maneira pensada, sem ser subjugado ou sem estar amedrontado. Por isso, o nosso projeto defende a obrigatoriedade da presença do advogado em todos os espaços de administração da justiça, independentemente das esferas, por entender que nós não podemos criar uma cidadania de segunda classe. Perfeito. O cidadão carente há de ser compreendido como um cidadão e precisa ter assegurada a sua orientação jurídica. Também no ambiente das tecnologias, é importante dizer que para a jovem advocacia, nós temos um instrumento muito eficiente de capacitação no ambiente da nossa instituição, que é a Escola Superior de Advocacia, destinada não só ao jovem, como também ao advogado mais experiente, para a sua capacitação permanente. E o nosso projeto, a nossa proposta, é que os cursos online, através da educação à distância, nos 3 anos iniciais da advocacia, sejam efetivamente gratuitos a todos os advogados no início da sua profissão, nos 3 anos, para permitir com que ele tenha o suporte adequado para desempenhar a sua função. E também, a exemplo do que fez a professora Maria José, esta grande gestora de ordem, que será a nossa próxima presidente da subseção de Osasco, nós temos um projeto que é um projeto que está em construção, não é um projeto acabado, porque nós temos a grandeza de reconhecer que não sabemos tudo e que estamos abertos à advocacia para recepcionar todas as propostas e ideias que possam nos fazer crescer para que o advogado possa bem servir o cidadão. Perfeito. Obrigado, doutor Caio, doutora Maria José. Agora temos uma pergunta aqui no Prosa Política, que não é minha, mas é de muitos colegas de vocês, né? Alguns até achavam que não deveríamos tratar desse assunto, mas um advogado insistiu muito ontem, que é a questão dos planos de saúde, né, dos advogados, a questão da segurança, né, nesse momento econômico tão difícil de todo o país, e a profissão de advogado não ia ficar fora, né? Que mensagem, doutora Maria José, a senhora tem para os seus colegas? Então, Mota, nós temos na subseção uma limitação nesse setor de planos de saúde. Por isso, nós precisamos eleger a Chapa 11, o Caio, em São Paulo, porque a seccional é que tem essa atribuição de modificar a situação que aí está. Nós tínhamos no passado uma assistência médica subsidiada pela Caixa de Assistência do Advogado, administrada pela Caixa de Assistência do Advogado, de custo muito menor do que temos hoje. Então, nas propostas do Caio, ele está consciente desse problema e traz uma proposta nesse setor. Então, nós precisamos tomar consciência de que a administração da subseção é limitada.
Nós não podemos fazer muitas coisas porque não temos autonomia financeira e nem autonomia administrativa. Esse é outro ponto importante que preciso frisar para os meus colegas, que nós precisamos eleger a Chapa 11 em São Paulo, porque o Caio traz uma proposta, um projeto que já está até pronto, só falta implementar, porque foi desenvolvido na atual gestão, e a atual gestão não se interessou em implantar esse projeto, que é o projeto da transparência, a transparência orçamentária da OAB. Nós, advogados, contribuímos, pagamos a nossa anuidade, e nós não sabemos o que se faz com esse dinheiro. É uma caixa preta. A OAB não divulga isso para o advogado. Existe um orçamento publicado no site da OAB, mas esse orçamento só traz as rubricas, não traz um detalhamento dos gastos. E nós queremos, com a eleição do Caio em São Paulo, ele vai cumprir essa promessa, ele vai trazer autonomia administrativa também para as subseções, vai atribuir uma fatia desse orçamento para que nós possamos administrar no local e resolver questões imediatas que precisam de decisões imediatas com uma certa autonomia. Então é importante também nessa questão, nesse aspecto da saúde, que nós encampemos a Chapa 11 para termos efetivamente uma solução desse problema para todos nós. Perfeito. Doutor Caio, esse é um assunto que todos os seus colegas de todo o Estado estão aguardando a sua palavra. É verdade que é um assunto que nos incomoda a todos, a questão envolvendo a carestia econômica dos planos de saúde, e a professora Maria José tem correção no que diz. Nós precisamos desenvolver um projeto onde haja descentralização, transparência e mérito. E esses são os 3 pilares administrativos que foram idealizados por um grande grupo de trabalho para a construção do projeto de gestão da Chapa 11. Para a realidade, por exemplo, dos planos de saúde, é preciso regionalizar, é preciso permitir que esse grande estado de São Paulo, nas suas inúmeras regiões, possam desenvolver os seus convênios com custos muito mais acessíveis à advocacia, para permitir com que o advogado tenha alternativas para o cuidado com a sua saúde. E para isso, a transparência será remédio eficaz. Costumo dizer, Mota, que a transparência é recurso que nos permite corrigir o erro e eliminá-lo no menor espaço de tempo possível. Porque, agindo de boa fé, a transparência permitirá com que o erro apontado seja corrigido imediatamente, ou então que tenhamos a grandeza de defender a ação que adotamos por convicção. E é isso que pretendemos fazer na ordem. Os planos de saúde têm sido muito concentrados no contexto apenas de um único ambiente, num único plano para servir o Estado todo. E isso tem demonstrado uma elevação no seu custo, por isso é preciso retomar um caminho que é o caminho da descentralização. Descentralizar para melhor atender a advocacia, descentralizar para permitir com que cada localidade, cada região possa levar adiante convênios, alternativas que possam servir ao advogado de cada uma das suas esferas econômicas. E é isso que a ordem precisa fazer. Precisa dar o suporte adequado, precisa ter compromisso com a advocacia, compromisso com todos os setores da advocacia, com compromisso com a advocacia jovem, com a mais experiente, com a advocacia que tem um pouco mais de recurso, com aquela outra que tem um pouco mais de dificuldade, mas nós precisamos criar muitas alternativas. Nós costumamos dizer também, na linha do que disse a professora Maria José, que no mundo moderno, quem manda não manda nada. É preciso comandar. Comandar é preciso compartilhar o mando. E no estado de São Paulo existem 239 subseções,
que precisam estar no comando, precisam compartilhar com a seccional, precisam dividir todo o nosso orçamento para que juntos possamos atender bem a advocacia. E é isso que pretendemos fazer. Perfeito, perfeito, doutor Caio. Doutora Maria José, vamos falar nessa pergunta final, falar da OAB de Osasco, né? Segundo informações, 4.500 advogados participam, né, da ordem, 3.800 estão habilitados para votar, mas ao longo dos 20 anos, me parece que 400, 300 advogados são que realmente militam na ordem, né? Então, nessa pergunta final, queria que a senhora falasse com os seus colegas de Osasco, né? Essa mensagem final, o que fazer para levantar a autoestima dos advogados com a Ordem dos Advogados em Osasco. Perfeito, Mota. Eu falo agora aos meus colegas de Osasco. Nós estamos atravessando um momento de muita dificuldade mesmo na subseção de Osasco. E nós precisamos resgatar a nossa imagem, precisamos nos colocar na posição que devemos de fato ocupar. Nós devemos resgatar o nosso valor. Por isso, eu me candidatei à presidência da subseção, porque junto com o meu grupo que é formado por advogados militantes, advogados comprometidos com a advocacia e com a sociedade osasquense, advogados que estão com muito boa vontade para arregaçar as mangas e resgatar tudo isso que ficou perdido ao longo desses anos que você citou, Mota. Então nós queremos dizer para o colega advogado que está nos assistindo, vote na chapa 2, dê-nos um voto de confiança. Você não vai se arrepender, porque nós temos realmente profissionais que estão comprometidos e que querem, de fato, resgatar a ética, resgatar a boa vontade, resgatar o papel real que a OAB deve exercer para os advogados e para a sociedade. A OAB é uma instituição de muito valor, de muita importância, e esse valor, essa importância, estão esquecidos. A nossa classe está de lado, está esquecida, porque muitas coisas aconteceram que levaram a classe a ficar num cantinho. Nós não podemos ficar num cantinho, nós temos que assumir a nossa posição, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de instituição que deve defender a democracia, que deve defender a sociedade, os direitos humanos, que deve resgatar a ética, que deve realmente se posicionar no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E nós vamos resgatar essa ética, essa dignidade para o advogado de Osasco, juntos, unidos pela ordem. Obrigado, doutor Maria José. Doutor Caio, suas palavras finais. Quero agradecer novamente, Mota, a Prosa e Política, o seu programa, pela oportunidade de conversarmos com a advocacia e dizer aos colegas advogados que, não obstante estejamos vivenciando o momento de maior crise política e ética do nosso país, é momento de sermos muito mais que otimistas, de sermos entusiastas. Porque o otimista é aquele que espera que as coisas boas aconteçam. O entusiasta é aquele que age para que as coisas boas se implementem. E esta é a razão de nós estarmos apresentando o projeto da Chapa 11 para a Advocacia do Estado de São Paulo, e esta é a razão da professora Maria José estar apresentando o projeto da Chapa 2 para a subseção de Osasco, para juntos construirmos um projeto coletivo onde a advocacia seja respeitada, não para benefício próprio, mas para a manutenção do Estado democrático de direito. E não há, querido Mota, um país no mundo contemporâneo que tenha alcançado respeito sem antes ter fortalecido a sua advocacia. E assim o é por uma única razão. A maior autoridade de todas é o cidadão. E quem está ao lado do cidadão para defender as suas bandeiras é o advogado. Foi ele que foi escolhido pela lei maior
para enfrentar a tudo e a todos, não importa a maior altura da autoridade, para que o cidadão seja respeitado. E a nossa proposta é esta proposta coletiva. É uma proposta onde os espaços da advocacia de suporte ao advogado, de suporte ao cidadão, sejam preenchidos não por conta do sobrenome importante, mas por conta do mérito, da competência, do trabalho. Por isso, eu queria pedir o prestígio do voto de cada um dos advogados que nos assistem nesta ocasião, para que juntos possamos construir uma nova página na história da OAB São Paulo, onde pessoas de bem, como o querido conselheiro Pascoal, possa dar sequência no trabalho exitoso que realizou no ambiente desta importante subseção que é Osasco, onde esta grande equipe de trabalho, liderada pela professora Maria José como nossa presidente, possa desenvolver um trabalho eficaz ao lado do Alexandre Volpiani, seu vice-presidente, do Mulico, seu secretário-geral, da Ariadne, sua secretária adjunta, do Darlan, o seu tesoureiro, para que todos nós, através de um coletivo de trabalho, possamos dizer em alto e bom som que a advocacia pede passagem e exige respeito e que não haverá temor que nos fará recuar para que o advogado seja respeitado e o cidadão seja valorizado. Por isso, votem na chapa 11 para a OAB São Paulo e na chapa 2 para a subseção de Osasco. Assim chegamos ao final de mais uma prosa política. Quero agradecer aqui a doutora Maria José, doutor Caio, candidato pelo Estado de São Paulo, da Ordem. Acho que o programa teve um caminho muito tranquilo, Vocês conseguiram mandar sua mensagem. Espero que os senhores advogados, as senhoras advogadas, aproveitem esse programa para decidir qual é a melhor chapa para os próximos 3 anos para a Ordem. Isso que é muito importante. Obrigado a você. Sou Francisco Mota, Prosa Política.